Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do podcast sobre o fim dos tempos. Eu sou o Vinícius aqui da Igreja no Gama e tô aqui mais uma vez com o irmão Jorge. Sim, estamos aqui, graças a Deus, Vinícius. Muito bom. Desenvolvendo esse tema pela misericórdia de Deus. E queremos avisar também, Vinícius, lembrar que esses dois próximos episódios nós queremos concluir o tema do livro de Daniel e queremos falar um material especial, né? De muito conteúdo especial que vai ajudar a nossa visão, a nos despertar. Eu creio isso. Muito bem, então esse, o 10º e o próximo, o 11º, né? Sim. São episódios aí especiais. Muito bem, então nós estamos, né, indo já para o nosso 10º episódio da segunda temporada, cujo título é O Fim dos Tempos. A gente vem falando aí nos últimos episódios sobre as características do anticristo, né? E a gente vai continuar nesse sentido hoje, porém mais num contexto geopolítico, né, da atualidade. É isso mesmo, Jorge? Isso, queremos Muito falar bem. alguma coisa disso. Muito bem, muito bem. Então, como você já sabe, aqui na descrição tem o link do livro Daniel, o Destino do Governo Humano. Só você ir lá, é um livro que tem ajudado a gente em muitas coisas aí, né, do podcast. E vamos direto ao ponto, vamos para a primeira pergunta de hoje, que é o seguinte, Jorge. Nós já falamos como, né, acontece a revelação do anticristo, mas eu quero abrir o episódio de hoje perguntando quando isso acontece, né, na linha do tempo, quando que se revela de fato o anticristo, Jorge. Sim. Fala pra gente. Bom, na linha escatológica, o que vai explicar a Bíblia sobre os acontecimentos, quando acontece cada fato, né? Sim. A manifestação do anticristo, né? Ele está descrito, em um dos versículos nós limos isso, em Apocalipse 13:3, quando fala que ele vai receber uma ferida mortal, mas essa ferida mortal vai ser sarada por obra de Satanás, já nós explicamos isso, e o mundo inteiro vai se maravilhar com esse fato, ok? Não temos como dizer com certeza de quem é o anticristo, de onde ele vai sair, né? Por quê? Porque a Bíblia explica que ele vai ser revelado nesse momento. Nesse momento, quando esse fato aconteça, aí você se pode dizer com toda certeza, esse cara aí, esse é o anticristo, né? Porque aconteceu esse fato. Isso também está em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Eu quero ler esses dois versículos. Ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então essa palavra aí, seja revelado, é precisamente esse momento que vai acontecer esse fato. Está escrito assim? Isso tem em 2 de Tessalonicenses 2:3. E o outro versículo está no versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo. Ok? Então esses dois versículos é bom tê-los aí, porque nesse momento, em esse fato, quando esse fato acontece, de aí você pode ter plena certeza de quem é o anticristo. Ok, na linha escatológica dos tempos também está Daniel capítulo 9, né? Quando fala sobre a profecia das 70 semanas. Eu quero fazer menção desse versículo aí, Daniel capítulo 9, versículo 26. Ele diz o seguinte, né? Você lembra, né? Aqueles que não ouviram todavia essa explicação, pode ouvir aquele primeiro episódio da primeira temporada, né? Mas aqui, quando explica sobre as 70 semanas, né? Eu quero explicar, ter um foco sobre a última semana, né? Versículo 26 diz: depois das 62 semanas será morto o Messias, o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e um santuário, e seu fim será com dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Ok? Então eu quero explicar duas coisas aí. Termina a semana número 62, que se junta com as primeiras 7 semanas, e completam 69 semanas, né? Que são a profecia que já se cumpriu. O que está acontecendo agora é que o ungido já não está, ou seja, não está para o povo de Israel, ok? Mas está para aqueles que estão desfrutando da era da graça, da era da igreja,
ok? Mas para o povo de Israel, o ungido não está. Então, esse príncipe que se levanta aqui foi Tito, que no ano 70, ele invadiu Israel, né, e Jerusalém, e destruiu Jerusalém, né? Foi devastada a cidade, o templo, e todo foi saqueado. Ok? Ok. O que quero chamar a atenção aqui é na seguinte frase, não? Diz: até o fim haverá guerra. Isso está falando de todo o ambiente de Jerusalém e de todo o Oriente Médio. Ou seja, até o fim, até que apareça de novo esse príncipe, o anticristo, vai haver um ambiente de conflito, de guerra em todo o Oriente Médio, que é o que está acontecendo até agora. Então, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Agora eu quero chamar a atenção para o versículo 27, que ele diz: esse ele aqui já não é mais o príncipe do versículo 26, que é Tito. Esse ele aqui é o novo líder, o novo, aquela sétima cabeça da visão que vimos em Apocalipse, que será o sétimo rei que vai se levantar, e ele vai começar a fazer uma nova estrutura de paz no Oriente Médio para trazer a paz aí, né, e resolver esse problema de guerra que existe agora no Oriente Médio. Então, ele fará firme aliança com muitos. Esse muito aqui está falando do conflito de Israel com todas as nações, principalmente as nações árabes, o que hoje nós conhecemos como a Liga Árabe. Todos esos países que estão em conflito, esse ele aqui, esse sétimo rei, que será depois o anticristo, ele vai resolver esses conflitos geopolíticos, esses conflitos que existem agora no Meio Oriente. Quando vai acontecer isso? Vai acontecer por uma semana, ou seja, por 7 anos, que vai ser a última semana, ou a semana número 70 da profecia de Daniel. Ok? Então, aqui vou e volto para o que estávamos falando. Na metade da semana, ou seja, passando os primeiros 3 anos e meio, aí ele vai receber uma ferida de morte. E a faceta dele vai mudar completamente. Ele vai se tornar outra pessoa. Então, na metade da semana, ele recebe a ferida mortal, que está em Apocalipse 13. Ele é possuído pelo espírito Abaddon, Apolion, que é destructor. Ele se torna o anticristo. Em sua manifestação, aí ele é revelado o iníquo, e ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que é outro elemento que se suma ao assunto escatológico. O templo precisa ser edificado, né? Eu creio que vai ser também um templo de caráter ecumênico, né? Por causa do projeto ecumênico no Oriente Médio, de conseguir a paz religiosa, né? E a unificação religiosa também aí em toda essa região. O anticristo vai cooperar em isso aí. Na metade da semana ele faz cessar o sacrifício e oferta, e ele se apresenta como Deus para eles, né? Para o povo de Israel e para todas as nações. Então, sobre a asa das abominações, ele começa a fazer abominações. Todo o que vai fazer vai em contra de Deus. Virá o assolador, né? Que é o destructor também, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, esse fato, para esclarecer e repetir, vai acontecer na metade da semana, ok? Inicia a semana, né? Esse personagem, ele faz um acordo de paz com todos os países do Oriente Médio, se edifica o templo, e na metade dessa semana, desses 7 anos, ele recebe a ferida mortal, e aí ele se torna o destructor. Ele vai em contra de todas as religiões, né? Principalmente do judaísmo, cristianismo, vai iniciar a persecução, e ele vai estabelecer de maneira evidente um império onde ele vai querer ser o próprio Deus. Aí é o momento onde ele se apresenta como Deus, né? Isso. Para todas as nações. Isso mesmo. Na metade da semana, isso? É isso. Tá, beleza. No caso, a segunda pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, Jorge. Você falou, né, recentemente em algum dos episódios,
que o anticristo ele iria montar uma estrutura, né, com 10 reis, para que ele conseguisse, né, estipular o seu reinado aí no mundo. Tem como a gente enxergar isso, né, tipo assim, se a gente está caminhando para isso, pelo menos algum resquício, né, algum sinal que a gente está enxergando isso atualmente? Bom, eu tenho minha suspeita, né? Muito forte. Eu quero falar, antes de falar algumas coisas sobre geopolítica e alguma suspeita disso aí, eu quero mencionar que faz muito tempo, né? Tem muitos servos de Deus que eles têm dado algumas considerações de quem foi o anticristo ou qual é a estrutura política que está se estruturando na atualidade, né? E tem acontecido muitas coisas, né? Ok, está errado isso aí? Não, não está errado, né? Por quê? Porque você está desperto, você está ficando atento de que poderia ser essa estrutura política ou quem poderia ser o anticristo. Então, alguns deles aquele que falou, não é essa estrutura política, esse é o anticristo, eu acho que tampouco deve ser a nossa atitude, porque seria o extremo, né? Mas nós deveríamos ficar de olho de o que está acontecendo na geopolítica atual, né? E quem seria o personagem que poderia reunir as características do anticristo, né? Por enquanto, né, nós damos essas considerações. Não está errado fazer isso, né? Por quê? Porque nós estamos considerando isso. Agora, que está errado definir que seja isso, ok? Nós devemos esperar que a profecia seja cumprida. Isso sim devemos fazer. Quando se cumpriu a profecia, nós podemos falar abertamente disso. Mas, por enquanto, nós devemos ficar de olho sobre isso. Exemplo, sobre a estrutura política que está descrita em Daniel 2, sobre os 10 dedos, que também são os 10 chifres, que estão em Daniel capítulo 6 e depois em Apocalipse, que será uma estrutura de 10 reis, de 10 mandatários de alguns países, né? Hoje, faz algum tempo, já existia o G7, né? O grupo dos 7, né? Que era uma reunião de várias potências, né? No qual eu acho que era Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha e Japão. Agora, aconteceu que o Reino Unido, ele saiu da União Europeia, da estrutura da União Europeia, e ultimamente o Reino Unido, ele falou, né, faz pouco, falou agora do grupo dos 10, D10. Esse grupo dos D10 está constituído por esse grupo dos 7, do G7, e se acrescenta aos B10? D10. Tá. Se acrescenta a Austrália, Coreia do Sul e a Índia. A causa de quê? Lembra daquele conflito sobre a tecnologia da internet, 5G da China, que Estados Unidos deu uma parada, eles queriam estabelecer essa hegemonia do 5G no mundo, Vinícius. Você que mexe com isso aí, eu acho que está claro, né? Todo mundo está sabendo isso. Aquele negócio do conflito com o Huawei. Bom, eles colocaram uma parada. Por quê? Porque o que aconteceu, Vinícius? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre geopolítica. Eu não sou experto, eu somente sou um curioso, né? Então, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra, Estados Unidos, ele fez um grande investimento sobre muitos países no mundo para estabelecer a geopolítica, em essa geopolítica para esse entonces, uma hegemonia mundial, na verdade. Tanto assim que Estados Unidos agora é a primeira potência do mundo, graças a essa estratégia que ele usou depois da Segunda Guerra. A China, até agora, Vinícius, ele já investiu 14 vezes a mais do que investiu os Estados Unidos para se estabelecer agora como para estabelecer uma nova estrutura no mundo, né? 14 vezes a mais investiu China, mais que Estados Unidos. Além disso, se suma o assunto da tecnologia do 5G, que já China tinha todo pronto para estabelecer essa tecnologia no mundo. Aí se levanta o Reino Unido
junto com Estados Unidos, buscando uma nova alternativa, porque sabe que se China faz isso, já estabelece uma hegemonia nova, completa, que China tem todo o potencial para fazer isso, ok? Então, Reino Unido, ela teve essa iniciativa agora de fazer o grupo dos 10 países, ok? Isso poderia ser uma estrutura dos 10 reis, né, ou as 10 nações, que poderiam dar apoio ao anticristo, né? Estou falando isso, né? O que estou falando agora aqui, que vou falar, é o que poderia ser, não estou definindo o que isso é, ok? Então, isso pode ficar aí, né? Nessa interrogante, poderia ser isso aí. Muito bem, muito bem. Não, interessante pensar nisso. Jorge, vamos para a terceira pergunta aqui, que é o seguinte. A irmã Elizabeth Alves, ela foi no 8º episódio e ela perguntou assim, de qual país é o anticristo? E ela quer saber, né, qual que é a origem do anticristo. É até interessante que, se você também tiver uma pergunta, sempre que tiver alguma pergunta, vai lá, né, no episódio, vai lá nos comentários e deixa a pergunta, que a gente vai olhar, né, e a gente pode estar encaixando em algum dos episódios, dependendo do contexto, para responder também dentro do podcast. E aí, Jorge? Sim. Qual a nacionalidade do anticristo? Bom, nós vimos claramente que os reis que têm saído, de todos esses impérios, saíram do mar, daquele mar Mediterrâneo, que é mencionado no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse. Só que no livro de Apocalipse, quando menciona sobre o anticristo, que ele sai do mar, que também é um mar Mediterrâneo, está falando do espírito do anticristo, né? Que é o espírito da besta, que ele emerge do mar. E nós vimos aí que vai acontecer quando Satanás seja jogado dos céus, dos lugares celestes, para cá, para a terra. Ele vai descer com a chave do abismo, ele vai abrir o abismo e aí vai sair o espírito do Abadão e do Apolião, que está nesse mar, né? Eles estão aí encerrados, né? Bom, mas a nacionalidade da pessoa física do anticristo não menciona claramente, né? Claramente, né? Nós poderíamos ter algumas interpretações. Na minha interpretação, eu entendo assim, que poderia ser de nacionalidade judia, você fala? Judia, falei certo, é difícil. Bom, poderia ser da nacionalidade judaica, mais fácil, obrigado, Vinícius. Por quê? Porque, segundo o povo de Israel, eles estão esperando um Messias, ok? Para eles, Cristo, o Senhor, o Rei, nosso Senhor e Salvador, que é o Messias verdadeiro, para eles não é o Messias. Então eles ainda estão esperando o Messias. Então, como para eles o Messias tem que estar dentro de todas as características da profecia do Antigo Testamento, eu creio que tem que ser judio, ok? De nacionalidade judia. Eu creio que vai ser dessa nacionalidade, ok? Vai ser um personagem judio, que ele vai... Judeu, perdão. Judeu, que ele vai se manifestar com essa característica para manipular e convencer o povo de Israel de que ele é o Messias, ok? Eu creio isso, né? Que poderia ser isso. Bom, Jorge, bacana. Eu me lembro de você ter falado alguns episódios, né, que você acreditava que o conselheiro lá da Casa Branca, né, que é o genro do Donald Trump, o Jared Kushner. É isso, né? Sim. E tipo assim, por que você acha que é ele? Porque você já falou que, né, você acha que ele é de origem judaica, então já fala mais coisa. Por que você acha que é esse cara aí? Bom, eu quero somente aqui passar uma informação. Eu não quero definir que seja ele, ok? Eu somente tenho uma suspeita. Por quê? Porque ele está reunindo algumas características muito interessantes para ser um candidato do anticristo, ok? Eu quero lembrar que quando Trump ele ganhou as eleições nos Estados Unidos, ele lançou aquele projeto, o Acordo do Século, que era para trazer a paz no Oriente Médio, ok? No discurso, no seu primeiro discurso na Casa Branca, né, você pode buscar, isso está na internet, ele falou assim: se tem alguém
que pode promover e trazer a paz no Oriente Médio, esse alguém, essa mesma palavra usou Donald Trump, esse alguém é Jared Kushner. E ele falou assim: se ele não conseguir trazer a paz no Oriente Médio, mais ninguém vai fazer isso. Interessante, né? Ok, vou seguir dando mais informação. Como você falou, né? Ele é um jovem judeu, né? Judeu, perdão. Judeu de 39, agora tem 39 anos. Para esse então, eu acho que ele tinha 36 anos, né? Bom, ele ajudou ele ajudou a articular a primeira campanha para Donald Trump ganhar as eleições, né? Não sei se você lembra que ele não estava na melhor posição nas encuestas, né? Ele ia perder para Hillary. E aí, alguém ajudou a ele no Vale de Silício, né? Como se pronuncia em inglês? Silicon Valley. Silicon Valley, né? Isso. Para que por meio da internet e das redes sociais ajudassem a Donald Trump para ganhar as eleições. Bom, quem fez isso foi Jared Kushner. Ele contactou, ele falou assim, né, que ele contactou os amigos no Silicon Valley para ajudar no assunto das eleições. E isso foi um fato que definiu o assunto de Donald Trump ganhar as eleições, ok? Bom, ele é filho de judeus ortodoxos. Os avós deles foram sobreviventes no Holocausto Nazi, ou seja, ele é judeu. Okay? Ele é judeu. Como você já mencionou, ele é casado com Ivanka Trump, ou seja, ele é genro de Donald Trump. E algo curioso, né, que eu quero que você guarde aí. Ele tem um nome em hebraico. O nome em hebraico dele é Joel Caim. Guarda esse nome aí que depois vou mencionar um negócio sobre isso, ok? Ele é um jovem empresário com uma ascensão política extraordinária, né? Ele foi colocado como primeiro assessor da Casa Branca e foi confiado por Donald Trump nas relações internacionais, como com o Oriente Médio, para o assunto do Acordo do Século, com a China, com a Rússia, e a família dele é chegado ao primeiro-ministro de Israel, e a família dele e ele tem fortes conexões com o mundo árabe. O mundo árabe, ok? Por isso o nome dele. Por isso que ele está fazendo agora a articulação por o assunto da paz no Oriente Médio, ok? Vou mencionar isso também um pouco mais na frente. Outra coisa, a partir de que ele é um judeu ortodoxo, ele é praticante da Cabala, ok? Que é a Cabala? É uma área do judaísmo, que é uma mistura, na verdade, de filosofia judaica, misticismo e ocultismo, ok? Judaica, se chama a Cabala, e ele é praticante disso. Bom, dentro dessa filosofia e dentro dos assuntos da Cabala, eles definem que, e dentro da tradição judia, que o nome do Messias que eles estão esperando, que não é o Messias verdadeiro, é Caim. O nome dele é Caim. E o nome de Jared Kushner, em hebraico, é Joel Caim. Ok? Estou somente passando essa informação. Ok? Muito bom. Que outra coisa? Alguns elementos, algumas informações interessantes. Ele é dono, a família dele comprou um famoso prédio na Quinta Avenida em New York, que é o prédio número 666. Okay? Eles são donos, a família dele comprou e ele herdou esse prédio, né, entre todas as coisas que eles têm, né? Ok. Eles compraram esse prédio por o triple do valor do prédio. Né? Isso tem informação, é oficial, está na internet, não estou inventando nada aqui. E nesse prédio funcionava uma empresa, eu falo que funcionava porque agora essa empresa ela se dividiu em 3 empresas na atualidade, mas nesse tempo, não, faz algum tempo, funcionava uma empresa chamada Lucent Technology, que na tradução seria Lucero Tecnologia, né? Algo assim, né?
Tecnologia brilhante, ok? Na verdade é um sinônimo de luzeiro, aquele que carrega a luz, é o que eu queria falar, né? Essa palavra. Ok, o mais interessante aqui que a logomarca dessa empresa, né? É a imagem do Ouroboros, que é uma imagem usada no ocultismo, que é um dragão engolindo sua própria cauda, ok? E isso é um significado. Dentro do ocultismo, o Ouroboros, que é essa logomarca dessa empresa de Jared Kushner e da família dele, quer dizer que a evolução do homem ele acontece por buscar seu próprio conhecimento, né? Isso tem a ver, tem um cheiro assim do árvore do conhecimento do bem e do mal. Okay? Isso é um assunto aí do ocultismo aí que não vamos mexer hoje com isso. O que quero mencionar isso, né? São alguns elementos. Ok. Outra coisa que eu queria falar também, que eu queria mencionar, sobre o mundo espiritual dos judeus, né? Alguns meses atrás, saíram 2 principais judeus, ou rabinos do judaísmo, em Jerusalém, que eles nunca se pronunciavam. E saíram, o nome deles, você pode procurar também, se chama Dayan El-Grochi, e o outro é Shalom Arush. São 2 rabinos, e eles saíram pronunciando, e ele prevê que este ano será o último ano judeu sem o Messias. Nunca tinham falado nada, mas falaram isso, né? Saíram, isso foi alguns meses atrás, que este seria o último ano. Quem são esses caras aí? Sem o Messias. Eles são 2 principais rabinos em Jerusalém. Ok? Eles nunca fazem isso, né? Mas saíram fazendo isso, né? Que esse seria que o próximo ano eles estariam tocando o shofar sobre o Monte Moriá, ou seja, é um símbolo de júbilo, de celebração, né? Bom, outra coisa é que também eles mencionaram assim, que já o Messias já está entre nós, que ele vai se manifestar, ele vai se apresentar, né? Que o Matias, como eles falam, o Matias vai se apresentar e já estar entre nós, né? Então, são elementos, né? São informações, né? Que não são, são oficiais, né? Que não é para ignorar, não é para ignorar. O que está acontecendo, na verdade, é que nós estamos nos últimos tempos no mundo espiritual. Está acontecendo alguma coisa aí que vai dar com a manifestação do anticristo. Disso não temos a menor dúvida, né? Muito bem, eu quero já somar isso daí com outro fato também, Jorge. Recentemente a gente teve, né, aquele acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes. Inclusive Trump foi até indicado, né, por um deputado estadunidense ao Prêmio Nobel da Paz e tal. E tipo assim, acredito que isso também tem muito a ver com o que a gente está estudando, né? Você acha que é isso? Chegamos ao fim? Bom, eu quero que nós possamos prestar uma atenção equilibrada a isso, né? Não fiquemos tampouco desequilibrados e desenfocados. São alguns elementos que estão acontecendo na atualidade e não podemos ignorar. Eu acho que se precisamos saber notícia, conhecer notícia, eu acho que essas notícias são muito importantes para nós que somos cristãos e estamos esperando a volta do Senhor. Bom, essa notícia aí sobre a Liga Árabe, né, que você falou, né, todo isso que está acontecendo. Eu quero explicar alguma coisa para entender um pouco melhor para aqueles que não têm um conhecimento, né, uma base básica para entender essas notícias. Que é a Liga Árabe? A Liga Árabe é um conjunto de 22 países que foi formado em 1945 e eles se formaram para cooperar, para ter uma cooperação mútua política, religiosa, econômica e principalmente para impedir em aquele tempo o avanço do Estado sionista, ok? Que era Israel, ok? Bom, o dia 10 desse mês, 10 de setembro de 2020, alguns dias atrás, aconteceu uma reunião para falar de vários temas, principalmente sobre o acordo de paz e sobre o acordo de paz que fez Emiratos Árabes com Israel, ok? Bom, essa Liga Árabe, Vinícius, ela está encabeçada por 2 países principais, uma é Egito e outro é Arábia Saudita. Egito, eles já fizeram um acordo de paz com Israel desde 1979, ok?
Agora, Arábia Saudita e junto com Sudão e Bahrein já estavam também falando que queriam fazer acordos de paz. Bahrein, o dia 11 de setembro de 2020, já proclamou a paz com Israel. Eu quero que também você possa entender isso. É reconhecer Israel como nação e reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, ok? Já Bahrein fez isso, ok? No próximo mês, né, eu quero lembrar dessa Liga Árabe, os dois países principais, Egito e Arábia Saudita. A Arábia Saudita, provavelmente já o final deste mês ou no próximo mês, eles vão firmar também acordo de paz com Israel. Ou seja, os dois países principais da Liga Árabe estariam se sumando a isso. Ok? Ok. Muito bom. E nessa reunião que aconteceu dia 10, sobre a última reunião da Liga Árabe, 10/9 de 2020, a autoridade palestina esperava que a Liga Árabe criticasse ou intentasse cancelar o acordo de paz entre Emirados Árabes e Israel. Para entender um pouco melhor o que está acontecendo, o que eu vou falar agora. Depois do conflito de 1967 entre Israel e Palestina, que foi apoiada pelos países árabes naquele tempo, Palestina perdeu muito território conquistado por Israel, ok? E a partir desse então, Palestina tem tentado buscar apoio para recuperar essas terras, né? Sim. E também para que eles sejam reconhecidos como uma nação e seja reconhecido Jerusalém como a capital de Palestina. Isso não vai acontecer, não? E nessa reunião, volto agora para o que estávamos falando da reunião do dia 10. Em essa reunião, para surpresa de Palestina, se falou sobre o assunto de paz com Israel e que isso seria uma estratégia política para os países árabes. Okay? Qual é essa estratégia política, Vinícius? É a seguinte: essa estratégia vai trazer benefícios político, econômico, né? E também vai mexer com algumas coisas religiosas em todo o Oriente Médio. Quem não entre nessa linha, essa nova linha que está se movendo em todo esse assunto aí nos países árabes e no Oriente Médio, vai ficar fora de um novo sistema de prosperidade para os países árabes, que são de benefício para os países árabes. Aí eu quero soltar então a última informação. Quem está mexendo com toda essa articulação no Oriente Médio nos países árabes? Jared Kushner. Entendeu? Por isso é que eu tenho... O bolão tá alto. Por isso é que eu tenho minha suspeita de que poderia ser o anticristo, ok? Então, que não entre nessa dinâmica que está acontecendo agora, vai ficar para trás. Então, isso vai forçar aos outros países da Liga Árabe a chegar a um acordo de paz no Oriente Médio. Menos interessado agora é Palestina, mas eu creio que também Palestina vai ter que ceder a isso. Meu Deus, hein? Então, outra coisa, né? Então, para esclarecer, a Daniel capítulo 9, limos agora, ele vai ter uma aliança, um acordo com muitos. Isso, Daniel capítulo 2 também fala disso, né? Então, esse acordo com muitos é todo esse sistema de articulação que tem que acontecer no Oriente Médio para trazer a paz com todos esses países e Israel. Muito bem, então. Jorge, bastante coisa. Nós realmente precisamos, né, estar atentos aí ao que está acontecendo, né, no mundo como um todo. E vamos finalizando esse episódio, que já passamos do tempo já. Sim. Muito obrigado aí por mais, né, essa quantidade aí de palavra. Jesus abençoe sua vida. Obrigado, Jorge. Bem, obrigado, Vinícius. Deus e abençoe. glória a Deus. Vamos até o próximo episódio. Até o próximo.